E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um conceito que acontece de vez em quando na blockchain, que na verdade assim vem já do mundo do desenvolvimento, que são os forks, cara. Basicamente um review, assim, não um review, né, mas uma apresentação bem rápida é que um fork seria uma escolha, né, uma divisão entre a gente desenvolver de um jeito ou de outro jeito, beleza? Mas a gente vai entrar em mais detalhes ao longo do vídeo e aí eu vou aproveitar também para falar para vocês alguns conceitos que podem ser interessantes. Talvez não para esse vídeo, mas que eu achei legal. Quando eu estava estudando isso, eu bati nesses termos e achei interessante eu saber o que significavam, né? O que significa essa divisão, então, dentro da blockchain, beleza? E aí depois a gente passa, então, no que seriam soft forks, hard forks e um exemplo ou outro, só para a gente ter uma noção do que já aconteceu aí no mundo da blockchain, beleza? Então, sobre os conceitos que eu estava falando, cara, queria apresentar para vocês mais ou menos o que seria o conceito de developer, miner e full node. Cara, esses conceitos sempre aparecem assim, tipo, em blockchain, então toda rede, teoricamente, tem esse tipo de coisa, apesar que em alguns casos, quando a gente sai de Proof of Work para Proof of Stake, miners, em geral, são chamados de validators, cara. Assim, basicamente são as pessoas responsáveis, então, por desprender alguma energia e então construir, né, publicar um bloco para o resto da rede, beleza? Então, basicamente, eu meio que pulei developers, mas essa seria então a definição de um miner dentro da blockchain. O developer, cara, bem, como o nome diz, é tipo os desenvolvedores da rede. E, cara, as redes são open source, o que significa que qualquer pessoa no planeta pode chegar lá, entrar no repositório e dar uma lida no código. Isso pode ser até bastante interessante para a galera que está entrando e sabe programar e tal, porque, cara, você tem uma certa segurança, assim, óbvio que hoje em dia o bagulho é considerado super seguro, né? Por isso que as pessoas estão injetando tanta grana nisso. Mas para quem não se sentir tão seguro ou então quiser ter uma noção de como é que é feito realmente o código de uma blockchain, dá para tu entrar lá no repositório e dar uma olhada em como que a galera tem feito, beleza? Então, basicamente, cara, developers são pessoas que escolheram se tornar desenvolvedores de uma blockchain específica ou de mais de uma blockchain, tanto faz, beleza? Então, basicamente, eles criam, atualizam, né? Eles criam os updates, criam as redes a partir do zero, né? Escrevendo código lá do zero e construindo toda a estrutura de código da rede. E, cara, essas atualizações em geral são aceitas por uma questão de governança, ou seja, existe um conjunto de pessoas, né, que tem o poder de votar se uma atualização vai ou não ser implementada dentro de uma rede. Isso vai ser uma parada importante em relação a esse lance dos forks, e a gente já vai chegar lá no porquê que isso é razoavelmente importante, beleza? E aí, por último, cara, a gente tem um conceito que é o de full nodes. Mano, basicamente os full nodes, eles recebem o trabalho aqui dos miners, né, que gastaram essa energia e publicaram os blocos, mas eles pegam esses blocos, validam os blocos, né? Afinal de contas, eles não estão só acreditando que aqueles blocos foram criados tipo, com veracidade, digamos assim, tipo, sem nenhuma transação fraudulenta. Então eles basicamente validam esses blocos aqui e as transações que são publicadas na rede pelas outras pessoas, ou até mesmo por um full node. Isso é um detalhe importante. Cara, eu estou colocando aqui como grupos separados, mas não significa que uma pessoa faz parte de somente um desses grupos. Tipo, você pode ter uma pessoa que faz parte tanto, ele é um desenvolvedor, né? Então ele está aqui publicando atualizações para a rede. Ele é um miner ou um validador, dependendo da rede, né? Então ele está lá rodando um software no computador dele para ficar então publicando esses bloquinhos e ganhando uma grana cada vez que ele consegue publicar um bloquinho. E ele também pode ser um full node, ou então não, ele quer ser só um miner, ou ele quer ser só um desenvolvedor. Cara, tudo bem, isso é uma questão de escolha pessoal, beleza? E aí, a ideia do full node, além de receber e validar esses blocos, eles também têm um valor grande, porque eles também têm uma cópia de todos os dados da rede. Então, basicamente, eles têm uma rede inteira, né, no computador deles. E isso é interessante porque, sei lá, se um full node cair no Japão, ou então, sei lá, se todos os nodes caírem na Europa, ou sei lá, na Ásia inteira, cara, se a gente tiver um full node em outro lugar é fácil de pegar, né? Porque esse cara simplesmente está lá com todos os dados. As pessoas, quando entrarem como full node, vão pegar uma cópia então dos dados desse cara e tá GG, beleza? Então, partindo agora, o que seriam então os forks, cara? Basicamente, o fork, como eu mencionei lá no início, é simplesmente uma escolha de que caminho aquela rede, né, aquele programa está seguindo.
Então a gente vem, basicamente, deixa eu pegar aqui, a gente vem, sei lá, aqui é a versão 1, aqui versão 2, versão 3, e aí da versão 3 para a versão seguinte, na verdade assim, se a gente parar para pensar, isso daqui também já é um fork. Porque basicamente o conceito de fork é, rolou uma atualização no código, né? E essa atualização pode ser obrigatória ou não obrigatória. E quando eu digo obrigatória ou não obrigatória, é o seguinte, a gente vai, bem, na verdade, segura aí, a gente vai chegar lá. Mas basicamente, um fork é gerado a partir de uma atualização, beleza? Essa atualização pode ser obrigatória ou não obrigatória. E demais, a gente já vai ver daqui a pouco, belezinha? Então, basicamente, cara, a ideia do fork é que a gente está aqui toda vez gerando uma versão nova. E para cada versão que a gente deploya, né? Tipo, coloca em produção, coloca para rodar de verdade no resto do mundo, a gente então está tomando uma decisão desse tipo daqui. Ou seja, a gente está escolhendo um caminho do tipo, cara, eu não vou seguir mais esse caminho daqui, eu vou fazer, a minha rede vai passar a funcionar por esse caminho daqui. Ou então não. Alguém vai virar e vai falar, não, pô, a decisão do time de desenvolvedores é não seguir por esse caminho daqui. A gente não quer isso aqui, beleza? A gente quer seguir por aqui. E a nossa próxima versão, então, vai ser publicada a partir desse nó daqui. E assim por diante. Então, basicamente, cara, forks são escolhas. Assim, mano, imagina o seguinte, tá andando na rua, e aí tu vê, tipo, sei lá, uma padaria de um lado e um supermercado do outro. Aí tu precisa comprar pão. Aonde tu quer comprar pão? Tu vai escolher, mano. Às vezes o da padaria é melhor, às vezes o do supermercado tu acha melhor. Aí é contigo. É uma questão de escolha e isso é basicamente um fork. Beleza? Então, tipo, é uma escolha que a gente toma um caminho, deixa abrindo mão de alguma outra coisa. Belezinha? E aí, soft forks, cara. Soft forks, como o próprio nome diz, eles já são meio soft. Tipo, eles são suaves, são alterações que são suaves o suficiente para não darem problema de compatibilidade com versões anteriores. Então, imagina o seguinte. Todo mundo, quando começou na versão 1 aqui do nosso programinha. Aí, em seguida, a gente vai lá, deploy uma versão 2, que também, tipo, cara, geral aceitou e tá tranquilo. Agora chega numa versão 3 aqui, e essa versão, ou seja, nesse ponto daqui, algumas pessoas resolveram fazer a atualização, né? Tipo, a gente fez essa divisão daqui, e a gente escolheu, o time de desenvolvedores, quando eu digo a gente, é o time de desenvolvedores, escolheu tomar esse caminho daqui. Aí eles vão lá e publicam, então, a versão 3, belezinha? Só que eu sou um nó de minerador. E, mano, eu vi que nessa versão 3 aí, ela, mudou tão pouca coisa que eu acho que não vale a pena eu ter o trabalho de ir lá e fazer a atualização. Eu vou deixar meu computador rodando lá o que ele já tava, beleza? Então, cara, eu, por opção própria, escolhi me manter aqui na versão 2, sem problema nenhum. Eu continuo rodando, continuo conseguindo validar os blocos, fazer o que eu fazia, né, já que eu sou um minerador ou um validador. Então, eu continuo publicando lá os bloquinhos sem ter nenhum tipo de problema. Óbvio que algumas pessoas vão lá e vão escolher... fiz cagada. Então, óbvio que algumas pessoas vão escolher, então, vir aqui e ir para a versão 3, cara. Por quê? Porque eles acharam melhor que sim. Eles querem se manter o mais atualizados possíveis. E, cara, tá tranquilo. Então, tipo, aqui, nesse exato momento, a gente criou um soft fork. Por quê? Porque, cara, eu que escolhi me manter aqui na versão 2, eu não vou ter problema nenhum em me comunicar com pessoas que estejam na versão 3, beleza? Então, tipo, a comunicação foi suave o suficiente para que eu, já tendo um programa no meu computador, não tive obrigação de atualizar nada para continuar me comunicando com a rede no geral. Por isso que isso é um soft fork, ou seja, ele não quebra, ele não crasha o programa, ele não gera nenhum tipo de inconsistência entre o meu programa que está na versão 2 e o programa do resto da rede que pode estar na versão 3 ou na versão 2. Beleza? Então é isso. Cara, um exemplo disso, basicamente eu deixei aqui embaixo só para eu não esquecer, seria se, por exemplo, um conjunto de desenvolvedores resolveram, da versão 2 para a versão 3, diminuir o tamanho de transações que cabem dentro de um bloquinho. Então, digamos que aqui a gente tivesse, sei lá, 100 transações dentro de um bloco, e aqui a gente passou a ter, sei lá, 50 transações dentro de um bloco. Cara, isso vai ser suave o suficiente para que se eu criar aqui um bloco de, sei lá, com 40 transações, eu vou continuar funcionando normal. Óbvio que se eu chegar e gerar um novo bloco com 100 transações, a única coisa que vai acontecer é que eles vão meio que negar o meu bloco. O que eu vou ter que fazer é pegar esse bloco que está grande
e quebrar ele de maneira que eu gere então tipo 2 bloquinhos de 50. E aí eu consigo continuar funcionando normalmente, beleza? Dentro da rede. Então isso seria só um exemplinho aí de um soft fork. Agora vamos partir então para o que seria um hard fork. E aqui, pronto, beleza? Então, um hard fork, cara, assim, bem, diferentemente do soft fork, em que as mudanças são sutis, são suaves, no hard fork a gente vai ter então uma alteração no código, de maneira que se eu não atualizar o meu código, eu não consigo mais usar aquela rede. Ou então vou ficar numa rede completamente diferente, ou seja, eu vou tomar um caminho, tipo, cara, é como se fossem duas redes agora completamente apartadas. Elas vêm aqui, ó, cara, igualzinho. Então, até aqui, versão 1. Cara, esse azul fica horrível para escrever, hein, irmão? Então, vamos lá. Versão 1, versão 2, versão 3. Cara, da versão 3 para a versão 4, aconteceu alguma mudança bizarra em que quem está na versão 4 não consegue mais se comunicar com quem está na versão 3. É simplesmente impossível rolar comunicação. E aí, tipo, cara, esse maluco daqui, ou ele vai atualizar para a versão 4, ou então, cara, ele vai criar um caminho completamente diferente aqui. Digamos que ele não concorda com algum update que foi lançado aqui na versão 4. Isso já aconteceu mais de uma vez, inclusive, galera. E, tipo, mano, isso gera, né, algumas redes diferentes. A gente já vai ver um ou dois exemplos sobre isso, beleza? Mas, basicamente, o hard fork aqui tornou impossível a comunicação entre o cara da versão 3 e o cara que está na versão 4. Tipo, isso daqui não é mais verdade, beleza? É impossível esses caras se comunicarem. E por isso que isso é chamado de hard fork, porque ele obriga os usuários que querem continuar dentro daquela rede específica a fazerem a atualização. Caso contrário, eles não vão conseguir mais utilizar aquela rede. E aí, ou eles vão simplesmente parar de usar a rede e ponto, ou então, digamos que seja uma discussão entre grupo de desenvolvedores, né? E aí, um grupo de desenvolvedores decidiu, então, fazer essa atualização daqui. Só que um outro grupo de desenvolvedores falou, cara, a gente é extremamente contra essa atualização, a gente vai fazer essa atualização daqui, que vai ser a nossa V4. Eu vou colocar V4 linha aqui só para diferenciar, mas é basicamente um V4. Mano, a partir daqui, isso daqui vai ser, tipo, a rede 1, e isso daqui vai ser a rede 2, cara. Vão ser duas redes que têm a mesma origem aqui em V1, mas em algum momento teve algum desentendimento entre o caminho a ser tomado no desenvolvimento daquela rede, e isso acabou provocando, então, a criação de uma outra rede. E aí, isso seria, então, o hard fork, beleza? Um exemplo, cara, muito claro sobre isso seria os mecanismos de consenso, em que, sei lá, digamos que a gente começa numa rede com um mecanismo de consenso Proof of Work, e aí a gente parte, então, eventualmente os desenvolvedores viram e falam, cara, Proof of Work gasta muita energia, não é eficiente, então a gente está afim de ir para uma parada que é tipo mais rápida, a gente está querendo abrir mão um pouco de segurança para tornar o nosso sistema mais escalável, mais descentralizado e etc. Então os caras vão lá e metem um Proof of Stake. E aí, mano, isso aí é simplesmente a rede anterior, ou seja, a versão que usa até a última, digamos que até a versão 10 aqui, era Proof of Work. Na versão 11, mano, que os caras fizeram um update que é Proof of Stake, cara, a versão 11 não fala nunca mais com quem tiver na versão 10, porque eles têm bases de mecanismos de consenso completamente diferentes um do outro, beleza? Então esse seria um exemplo claro de um hard fork, belezinha? E aí só pra gente terminar, cara, eu vou mostrar alguns exemplos, assim, de forks que já aconteceram, todos são hard forks, beleza? Porque os soft forks, vocês viram ali que são updates muito simples, então, cara, eu não me dei nem o trabalho de catar, na real, updates tão simples assim, dentro da rede, né, para a gente poder chamar de soft fork. Mas hard fork já aconteceu com, por exemplo, o Bitcoin, onde um grupo de desenvolvedores chegou e falou, mano, o Bitcoin ele é muito lerdo, a gente está querendo fazer um sistema em que a quantidade de transações dentro de um bloco seja maior do que a anterior. Ah, isso é um detalhe também. Aumento de transações dentro de um bloco é considerado um hard fork porque isso mexe na estrutura da rede, beleza? Quando eu falei para vocês lá no exemplo do soft fork, a gente saiu de um bloco que aguentava 100 transações
e passou para 30 ou 50 transações, beleza? Então essa redução é simplesmente a gente vai colocar uma regra lá na rede, que toda vez que ele receber um bloquinho que tenha mais do que 50, a rede meio que vai rejeitar. Só que nesse caso de aumento, significa que tipo, a rede agora não simplesmente aceita, ela tem que ser capaz de gerar um bloco maior. E antes ela não era. Então isso acaba provocando uma reestruturação da rede como um todo. É uma parada meio complexa, eu achei razoavelmente... Bem, assim, complexa. Eu achei um pouco confuso essa diferenciação, mas felizmente ou infelizmente é assim que funciona, beleza? Então voltando aqui para o nosso exemplo, cara, o Litecoin, ele veio então de uma discussão dos desenvolvedores do Bitcoin, em que eles viraram e falaram, mano, a gente quer aumentar a quantidade de transações num bloco, a gente quer fazer com que as transações, os blocos sejam criados mais rápidos. Então, tipo, é meio que vamos dar um upgrade aqui no Bitcoin, mas isso acaba abrindo mão de algumas coisas. Eu vou dar uma estudada melhor no Litecoin e eventualmente eu volto aí com um vídeo só sobre o Litecoin pra gente poder então diferenciar melhor essa parada. Mas o que acabou acontecendo no final da história é que pegaram o código do Bitcoin e geraram uma rede chamada Litecoin, que tem basicamente a mesma estrutura, só que tem essas mudanças estruturais assim, tipo, tamanho de bloco, velocidade de criação de bloco e tal, que foram alteradas na criação da Litecoin. E isso é, como eu falei, um hard fork. Um outro exemplo, então, seria o Bitcoin Cash. Eu não sei exatamente qual é a diferença entre o Bitcoin e o Bitcoin Cash, mas também foi, tipo, por questão de desentendimento entre desenvolvedores. E aí, novamente, os caras viraram e falaram, mano, não estamos satisfeitos, pega o código lá do Bitcoin, geram faz alterações em que o Bitcoin original não vai ter, e aí eles acabaram criando o Bitcoin Cash. Já no caso da Ethereum, cara, os dois exemplos, um deles eu já mencionei aqui no canal, que é a diferença entre Ethereum Classic e Ethereum. Cara, basicamente o que aconteceu é que na primeira rede da Ethereum, que seria hoje o Ethereum Classic, rolou um esquema de uma organização chamada tipo DAO, em que, cara, era só uma organização, tá? Ela não é maliciosa nem nada, ou ao menos não era para ser. E aí basicamente rolou um investimento nessa organização aqui de 150 milhões de dólares, tá ligado? Cara, foi uma grana, tipo, bizarra injetada no projeto, digamos assim. O problema disso é que alguém achou uma brecha bizonha aqui e conseguiu desses 150 milhões desviar 50 milhõezinhos para a conta dele, saca? Então aqui a galera, tipo, ficou desesperada nesse lance. E aí o que acabou acontecendo foi um hard fork. Por quê? Porque um grupo de desenvolvedores viraram e falaram, mano, olha só, a gente tem que pegar esses 50 milhões de dólares, como a gente não recupera de quem já desviou o dinheiro, e a gente tem que devolver para a galera da rede. Então, tipo, para a galera melhor, dessa organização daqui. E óbvio que alguns desenvolvedores viraram e falaram, não, mano, pô, o código estava escrito dessa maneira, foi uma brecha, a gente vai fazer um update só para tirar essa brecha daí. Mas, cara, a gente não tem que fazer uma mudança estrutural, não tem que devolver essa grana, o cara usou o sistema e é isso. Mano, não tô aqui para essa discussão, tipo, se vocês quiserem, deixa aí no comentário o que vocês acham sobre esse lance de desviar, se o cara tá, tipo, ilegal ou não tá, porque no final das contas a desculpa de quem acha que não, ou uma das desculpas é que, cara, ele usou o sistema da maneira que o sistema foi feito, sabe? Ele não fez uma brecha, ele não fez um bagulho, tipo, obscuro lá dentro, ele achou um furo na parada que mandava para ele 50 milhões de dólares. E óbvio que, mano, isso é completamente imoral, amoral, nunca lembro a diferença. Anyway, cara, não era pra ser feito, né? Tipo, não é uma parada muito maneira de tu fazer. Então, assim, né? Como rolou essa cisão, e rolou essa cisão entre os desenvolvedores, teve um grupo de desenvolvedores viraram e falaram, mano, a gente não só vai devolver o dinheiro, como a gente vai precisar reestruturar essa rede. E aí criaram, então, a rede Ethereum, que hoje em dia é gigantesca, né? É a segunda maior rede. Mas teve uma galera mais purista que virou e falou, mano, o código é a lei, isso era como estava funcionando, a gente não vai mudar isso, só vai fazer um update para não acontecer mais. E aí essa galera, esse grupo de desenvolvedores, ficou então com a rede chamada Ethereum Classic. E aí para diferenciar então, eles adicionaram esse nome de Classic e o outro grupo de desenvolvedores ficou então com a rede Ethereum. Beleza? Esse foi um fork tipo bizarro, é bem maneiro, assim, bem maneiro. Óbvio que a história de desviar 50 milhões de dólares não é nada maneiro. Mas quando eu falo maneiro, é um exemplo muito característico dentro da história das blockchains.
essa cisão entre Ethereum Classic e Ethereum. E, cara, mais recente, o fork mais maneiro que eu conheço. Então, assim, ele é bem recente, isso aconteceu na semana passada, saca? No dia 15/9/2022. E aí, o fork é basicamente, cara, o merge, ele foi conhecido como o demerge, que rolou na rede Ethereum, essa rede aqui mesmo, beleza? Então, essa rede teve uma quantidade de mudanças bizarras. O nego implementou shardings, saiu de Proof of Work para Proof of Stake, implementou umas outras paradas no Layer 2 da blockchain para dar suporte à rede da Ethereum. Mano, foi umas mudanças, tipo, cabulosas, bizarríssimas. Ficou, pô, anunciado no planeta todo, né? Obviamente no planeta todo, porque a galera usa Ethereum pra caramba. E aí, mano, esse foi um fork maneiríssimo que rolou, então, nessa data daí que eu tô colocando. E assim, isso é só mais um exemplo de um hard fork, tipo, esse hard fork, eu ao menos fiquei muito empolgado com ele, porque, mano, ele coloca na rede da Ethereum uma quantidade de coisas tão maneira, tipo, dá uma suavidade, em teoria vai reduzir as taxas da rede da Ethereum, vai dar uma velocidade bizarra para a rede da Ethereum. Então, tipo, eu tô super empolgado ainda com essa parada, eu ainda tô meio que tentando acompanhar o que tá rolando com a rede. E, bem, é isso, gente. Isso aí seria um outro exemplo de hard fork. Então é isso, valeu, falou e até a próxima, galerinha.